Olá, gente! Eu sou a boneca Emília, personagem criada por Monteiro Lobato, que fiz muitas aventuras com os meus amigos do sítio. Dentre as aventuras que eu fiz, eu fui parar no País da Gramática e hoje eu lerei para vocês mais um conto do livro Emília no País da Gramática. Eu lerei para vocês o 8º conto, que é No Acampamento dos Verbos. Lembrando que o verbo ele faz parte das classes gramaticais. Nós temos quantas classes? É só se lembrar de quantos dedos temos nas mãos? 10 classes. Como esse conto aqui é um pouquinho extenso, eu lerei ele em 2 partes. Eu farei 2 vídeos. Essa é a parte 1, tá bom? Mas é o mesmo conto depois que eu farei. No Acampamento dos Verbos. Agora iremos visitar o campo de Marte, onde vivem acampados os verbos. Uma espécie muito curiosa de palavras. Depois do substantivo, são os verbos as palavras mais importantes da língua. Só com um nome e um verbo já podem os homens exprimir uma ideia. Eles formam a classe militar da cidade. Mas que é um verbo, afinal de contas? Perguntou Pedrinho. Verbo é uma palavra que muda de forma e serve para indicar o que os substantivos fazem. A maior parte dos verbos assume 68 formas diferentes. Pois é. Nesse caso, são os camaleões da língua portuguesa. Observou Emília. Dona Benta diz que o camaleão está sempre mudando de cor. 68 formas diferentes. Isso até chega a ser desaforo. Os nomes e adjetivos só mudam 6 vezes para fazer o gênero, número e o grau. Pois os senhores verbos até cansam a gente de tanto mudar, disse o rinoceronte. São palavras políticas que ajeitam a todas as situações na vida. More aqui em conjugações ou acampamentos. Há alguns tipos de conjugações ou acampamentos. Cada um trazia um letreiro na entrada. Emília leu o letreiro mais próximo. Acampamento dos verbos da primeira conjugação. Em letras menores vinha um aviso. Só é permitida a entrada aos verbos de infinito terminado em ar. O que quer dizer infinito? Indagou o Narizinho. É uma das 68 formas diferentes dos verbos, que dá o nome a toda a tribo. O acampamento imediato era o da segunda conjugação, para os verbos terminados em er ou or. O acampamento seguinte era das terminações da terceira conjugação, para os verbos terminados em ir. Os meninos viram um acampamento um pouco mais novo, anexo ao acampamento dos verbos de segunda. Vamos começar nossa visita por aquele ali, disse Emília, só porque ele é mais novinho e menor do que os outros. Dirigiram-se todos para lá. Mas o desapontamento foi grande e encontraram apenas o verbo pôr e sua família. Ora essa, disse Emília. Explique, Quindim. O que faz aí esse coruja? Por que não está no acampamento grande junto com os outros? Quindim suspirou. Antigamente, pôr pertencia à segunda conjugação e chamava-se poer. Mas o tempo que tanto estraga e muda os verbos, como tudo mais, fez com que apodrecesse e caísse o e de poer. Ficou por, como está hoje. Os gramáticos, então, criaram uma nova conjugação para ele e seus parentes. Compor, depor, propor, dispor, antepor, supor e outros. Depois, outros gramáticos acharam que não estava bem criarem uma outra conjugação inteira para um verbo só o por. E trouxeram o pobre por e sua família para este anexo, juntinho da segunda conjugação. E lhe deram o nome de verbo anômalo, que quer dizer verbo anormal, da segunda conjugação. Que complicação! Seria muito mais simples fabricarem um E novo de pau para substituir o que apodreceu, lembrou-se Emília. Parece simples, mas não é. Os gramáticos mexem e remexem com as palavras da língua e estudam o comportamento dela. Xingam-nos de nomes rebarbativos, mas não podem alterá-las. Quem altera as palavras e a faz e desfaz e esquece umas e inventa novas é o dono da língua. O povo é o dono da língua. Os gramáticos, apesar de toda a sua importância, não passam dos grilos da língua. Nesse caso, insistiu Emília, em vez de xingá-lo de anômalo, poderiam ter posto um letreirinho no pescoço do verbo ele é poer. Se está por, é porque o E apodreceu e caiu. Mas vamos sair do anexo do por e ver o acampamento da segunda conjugação. Lá estava coalhado de verbos, a ponto dos meninos nem poderem andar. O momento era bom. O batalhão do verbo ter,
que é um dos mais importantes da segunda conjugação, ia desfilar, uma cometa soou e o desfile teve começo. Esse batalhão compunha-se de 68 praças ou pessoas do discurso, distribuído em companhias ou modos, em pelotões ou tempos. Abria a marcha do modo indicativo, com 36 soldados repartidos em 6 tempos. Na frente de todos vinha o tempo presente, composto de 6 soldadinhos, cada qual com o pronome no bolso. Os verbos não sabem andar sós, vivem ligados a alguém ou alguma coisa, que é o sujeito, e quando o sujeito não está presente, botam no lugar um pronome. Os nomes dos 6 soldadinhos do tempo presente eram tenho, tens, tem, temos, tendes e tem. E os pronomes que traziam no bolso eram os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. 6 soldadinhos, vivos e enérgicos, que marchavam muito seguros de si. Bravos! Gritou Emília. Pelo jeito de marchar, a gente vê que eles têm mesmo. Em seguida veio o segundo tempo, cujo nome era pretérito imperfeito, tinha igual número de soldadinhos, ou pessoas do discurso, embora menos jovens e com caras menos vivas. Chamavam-se tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhas e tinham. Esses não têm tinham, observou Pedrinho, por isso estão meio jururus. Depois veio o terceiro tempo, chamado pretérito perfeito, composto igualmente de 6 soldados, de olhos no fundo amarelos, magros, com expressão de medo na cara. Eram eles tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes e tiveram. Estou vendo, comentou Emília. Tiveram já não tem mais nada, os bobos. Bem feito, quem manda? Quem manda perderem o que tinham? Agora aguentem. Depois desfilou o pretérito, quarto tempo chamado pretérito mais que perfeito. Eram também 6 soldados. Tivera, tiveras, tivera, tivéramos, tivereis, tivereis e tiveram. Depois passou o quinto tempo, chamado futuro do presente, e foram recebidos com palmas por serem soldadinhos dos mais alegres, esperançosos. Terei, terás, terá, teremos, tereis, terão. Eles são espertos, disse Pedrinho, sabem contentar a todo mundo. Viva o futuro! Estava terminado o desfile do modo indicativo que exprime o que é ou a realidade do momento. Houve um pequeno descanso antes de começar o desfile do modo imperativo que eu deixarei para o próximo vídeo. Eu sei que a professora já tinha falado com vocês sobre os verbos, que é uma classe gramatical importantíssima, tanto que é possível falar só usando verbos e substantivos. E o verbo, a professora também falou que tem 3 conjugações quando termina em ar. Primeiro, andar, caminhar e assim sucessivamente. Quando termina em er ou or, segunda, correr, né, beber. E os verbos terminados em or quando vem de por, porque antigamente o verbo era poer. Caiu o er, que apodreceu o e, ficou por, mas aí não fizeram quarta conjugação. Deixaram na segunda, que é o que fala no conto, o anexo, juntinho da segunda. E os verbos em terceira conjugação, que é os verbos terminados em ir, partir, sorrir e assim vai. E a professora também falou do modo indicativo, que tem 6 tempos, um presente, 3 pretéritos e 2 futuros, que eu sei que vocês trabalharam o pretérito perfeito, aquilo que acaba lá, é lá do passado, é tão perfeito que você faz uma vez só e acabou. E sei que vocês também trabalharam o pretérito imperfeito, que é aquilo no passado e repetido várias vezes, isso no modo indicativo. Mas a gente tem o modo imperativo e o subjuntivo, que nós veremos no final deste conto. Aguardem para ver o final deste conto. Lembrando que é muito importante os verbos, é ele que dá o que o sujeito, o que o ser faz. Esse ser pode ser um substantivo, pode ser substituir um substantivo pelo pronome, que nós já tínhamos comentado. Vocês viram a importância da gramática? A gente tem que se expressar, seja através do texto escrito, seja através do texto oral, todos nós nos expressamos de alguma forma. E aí a necessidade das palavras, todas, a necessidade do nosso cérebro lá e viajar para o país da gramática. Beijo para vocês. Até o próximo, continuação desse conto sobre verbos.